Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Pare de julgar minha igreja, senão... Por que, o Senhor perguntou, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Jeremias 8:5. Na linguagem do profeta, era porque eles não haviam obedecido à voz do Senhor seu Deus e tinham se negado a ser corrigidos. Porventura, por estas coisas eu não os visitaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Jeremias 9:9. Chegou o tempo para profundo exame de coração. Enquanto Josias tinha sido seu rei, o povo teve alguma base para a esperança. Mas ele não podia mais interceder em seu benefício, pois havia caído em batalha. Os pecados da nação eram tão grandes que o tempo para intercessão havia quase terminado. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhes-ás: os que para a morte, os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro. Jeremias 15:1 e 2. A mensagem a eles agora era: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Jeremias 26, 4-6. O pecado de Eli tinha sido de passar por alto a pecaminosidade de seus filhos no ofício sagrado, bem como sobre os males prevalecentes na terra. Sua negligência em corrigir esses males tinha traído sobre Israel terríveis calamidades. Seus filhos haviam morrido em combate. O próprio Eli perdeu a vida. A arca de Deus tinha sido levada da terra de Israel e 30.000 do povo haviam sido mortos. Tudo porque permitiram que o pecado florescesse desembaraçada e livremente no meio do povo. Israel havia pensado em vão que, apesar de suas pecaminosas práticas, a presença da arca ia assegurar a vitória sobre os filisteus. De igual maneira, durante os dias de Jeremias, os habitantes de Judá eram inclinados a crer que uma estrita observância das cerimônias do templo divinamente apontadas iria preservá-los de uma justa punição por sua má conduta. Que lição esta a homens em posição de responsabilidade e liderança hoje nas igrejas de Deus. Que solene advertência quanto à necessidade de tratar-se fielmente com os erros que levam desonra à causa da verdade. Que ninguém que se declare depositário da lei de Deus lisonjeie-se a si mesmo com o pensamento de que a aparência externa que mostrarem para com os mandamentos de Deus os livrará da aplicação da justiça divina. Que ninguém se recuse a ser reprovado pela prática do mal, nem acuse os servos de Deus por serem zelosos em procurar limpar o campo das obras maléficas. Um Deus que odeia o pecado apela aos que se declaram guardadores de sua lei a se afastarem de toda a iniquidade. A negligência em se arrepender e prestar voluntária obediência trará homens e mulheres hoje tão sérias consequências como as que vieram sobre o antigo Israel. Há um limite além do qual os juízos de Jeová não podem ser detidos. A desolação de Jerusalém nos dias de Jeremias é uma solene advertência ao moderno Israel de que os conselhos e advertências dados por meio de instrumentos escolhidos por ele não podem ser desrespeitados sem punição. A mensagem de Jeremias aos sacerdotes e também ao povo despertou a inimizade de muitos. Com violenta invectiva clamaram: por que profetizaste no nome do Senhor, dizendo,
será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Jeremias 26, 9. Sacerdotes, falsos profetas e povo irados voltaram-se contra aquele que não falaria palavras suas ou profetizaria coisas agradáveis. Assim foi a mensagem de Deus rejeitada e seu servo ameaçado de morte. Então, caro amigo, que se diz cristão e que se diz guardador da lei de Deus, pense bem antes de acusar aqueles que, através da internet ou de qualquer outro meio que Deus lhes indica, estão procurando mostrar aos que se dizem cristãos nos dias de hoje os pecados que se cometem nas igrejas, sobretudo entre os líderes, pois foi sempre partindo dos líderes que o pecado se espalhou para a igreja de Deus. Lembre-se que foram os sacerdotes, os pastores de hoje, os que primeiramente acusaram e levaram à morte o nosso mestre. Lembre-se ainda que não há nada novo debaixo do sol e, portanto, não estranhe quando os falsos pastores de hoje mandam você ficar calado na igreja quando tenta mostrar ao povo os pecados deles ou da própria igreja e te manda ir para uma outra igreja se não está satisfeito. Pense nisso e que Deus seja contigo.